presbíteros, tesoureiros que vão mexer com isso e que seja tudo para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar-se? Nós temos aqui alguns avisos. Conforme já tem sido anunciado à igreja, agora já no próximo domingo nós teremos um estudo bíblico específico para os irmãos lembrarem das qualificações necessárias para que alguém seja eleito presbítero. Então, no horário da escola dominical, no próximo domingo, nós estaremos estudando o que a Bíblia diz e também as normas da nossa igreja a respeito das qualificações para ser um presbítero. Nós vamos fazer esse estudo e no domingo seguinte, se ainda tiver necessidade, nós vamos continuar o estudo sobre presbiterato. E na sequência iremos fazer sobre diaconia, que é a obra de assistência social da igreja. Aí no final do mês, no quarto e quinto domingo do mês, nós teremos a Assembleia Geral da Igreja para a escolha dos presbíteros e diáconos, ou diaconisas, né? Então, para a eleição do conselho da igreja, no quarto domingo. E depois, no quinto domingo, para a mesa diaconal. Pedimos que a igreja esteja lembrando de orar a Deus, pedindo a direção do Senhor para a escolha dos oficiais da igreja, tanto presbíteros como diáconos, e que todos os irmãos que puderem, façam força de vir. É importante conhecer o que diz a palavra do Senhor e também as normas da nossa igreja para a escolha correta de pessoas que estarão representando a igreja no conselho administrativo da igreja, tá bom? Essa eleição tem validade por 3 anos. Então, a eleição agora em novembro, a posse ocorre no culto do dia 31 de dezembro e o exercício do ministério é por 3 anos, tá bom? Outro aviso que nós temos aqui é que quinta-feira, nosso ilustre pastor aí já começou a contar a idade dele por século, meio já. Olha só, o tempo passa, hein? Olha que coisa. E assim, então eu até quero chamar aqui para ver, ele parece ser mais velho que eu, mas só está com 50. Quem, pastor? Olha só. Agora, se ele está fazendo 50, imagina o irmão Levi e a dona Carmina. Que é isso? Eu vou pedir para eles virem aqui também, a gente agradecer a Deus, né, pela vida dos pais, porque eu fico pensando, os pais têm a bênção de ver um filho que cresceu, ficou grandinho e completou agora, nessa semana, 50 aninhos. Que bênção, hein? Olha só, a Érica continua apaixonada. A Inês, o pastor Carlinhos, colocou o apelido na irmã Érica de Inês. Por quê? Porque o pastor João sempre fala, a minha é inesquecível, inesquecida, aí ele só abreviou por Inês. Aí fala, como tá Inês? Qual Inês? Inesquecível. Tá vendo? Não ficou bom esse apelido, Érica, eu gosto mais de Érica, viu? Fica mais, né? Inesquecível. Muito bem, então eu queria pedir para o irmão Uzias, representando o conselho da igreja, vir aqui. E cadê os filhos? Herança do Senhor são os filhos. Então, por favor, João Vitor e Heitor, irmã Érica. Até a sogra está querendo vir aqui. A dona Emir. Dona Emir, pode vir então, dona Emir? Senão ela vai ficar... Eu vou falar. Não é verdade? Senão ela vai ficar com vontade de falar, mas... Érica, eu não posso ir? Pode sim, mas então... Então, Érica, representando a família, seja porta-voz da família, fale alguma coisa para nós. Meu marido é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Nós agradecemos a Deus pela vida dele, ele é uma bênção nas nossas vidas. Eu já fiz para ele 50 motivos para agradecer pela vida dele. E nós agradecemos, porque o Senhor é bom para conosco e tem exercido a sua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida dele também. Glória a Deus por isso, né? E tem que ser assim na nossa vida. Quanto mais experiente a gente fica, melhor a gente precisa ficar, né? Porque envelhecer não é opção, né? A não ser para quem morre, né? Mas amadurecer é uma opção, né? E nós colocamos o nosso coração diante do Senhor e é isso que nós esperamos, né? Que aconteça. E nós agradecemos ao Senhor pela vida dele, né? E porque o Senhor nos deu essa oportunidade.
Ele foi para São Paulo só para me conhecer. Nós fomos abençoados com a vida dele, mas ele também foi abençoado com a nossa vida, né? E nós agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida dele, pelos 50 anos. Né? Eu falei para ele, agora é ladeira abaixo. Então, tem que melhorar ainda mais, né? O Senhor está desenvolvendo a santificação na nossa vida e nós precisamos, diante da presença dele, melhorar. Então, nós agradecemos pela vida dele, né? Louvamos pela vida dele e esperamos que ele viva muitos e muitos anos a mais. Boa noite, irmãos. A paz. Em nome de toda a nossa igreja e do conselho, nós estamos aqui para representar o pastor João, aniversário dele, mais um ano de vida, né, irmão? E queremos deixar essa lembrança para o senhor, em nome de toda a igreja e do conselho. É um presente que ele mais gosta. Obrigado. Nós queremos fazer uma oração também de agradecimento. Pedir que os irmãos coloquem em pé para nós fazermos essa oração. Senhor nosso Deus, o nosso querido Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te louvamos, ó Pai, porque nós temos o Senhor, ó Pai, como nosso rochedo, Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. E no nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, ó Pai, sobre a vida do nosso irmão pastor João. Te louvamos, ó Pai, porque é uma pessoa tão especial, ó Pai, no nosso meio, na nossa igreja. E queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, cubra, ó Pai, de bênção, ó Pai, sua vida, sua família, no nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai, dando, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, sabedoria a ele, Senhor, ó Pai, para que ele possa, ó Pai, estar transmitindo, ó Pai, através da vida dele, através do Senhor, ó Pai, através da vida dele, aos nossos corações, conforme o Senhor tem nos concedido, Senhor. Deus amado, no nome de Jesus, que a tua mão de poder, ó Pai, esteja, ó Pai, guardando, protegendo, ó Pai, e que ele, ó Pai, a cada momento, Pai, possa estar olhando firmemente para o Senhor, ó Pai. Nós somos, ó Pai, dependentes de Ti, Senhor, e sem Ti, ó Pai, nós nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito por nós até agora e por tudo, ó Pai, que o Senhor vai continuar fazendo, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Deus abençoe. Deus continue abençoando vocês. O pastor João pode sentar um pouquinho. Eu vou convidar a irmã Célia para dar um aviso aqui de um culto especial no sábado, que é um culto, ela vai explicar para nós. E na sequência as crianças vão também para o culto especial. Eu acho que ela está ocupada ali, então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, vamos orar pelos nossos irmãos que estão viajando. Nós temos alguns pedidos também para alguns irmãos que estão viajando, vamos lembrar de orar pelo presbítero Zé Luiz, na SUB, e pelo Vinícius também, que vai viajar a trabalho, uma viagem distante nesses dias, que Deus os abençoe. Aí, como os irmãos estão mesmo, vamos orar por eles e juntamente com eles, todos que estão viajando ou vão viajar nesses dias, tá bom? Senhor, colocamos diante da Tua presença todos os nossos irmãos que estão em viagem ou que vão viajar hoje, amanhã, nesses próximos dias, pedindo a Deus a Tua bênção, a Tua direção e a Tua proteção. Pedimos que abençoe e guarde a vida dos Teus filhos, guarde, a Deus, os veículos,
abençoe o trânsito, que tudo coopere, ó Deus, para o bem dos teus filhos. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor na vida de cada um deles. Pedimos que continue abençoando o irmão Zé Luiz, a irmã Nassub, na viagem deles. Também o Vinícius, ó Deus, que estará viajando a trabalho ao local distante, que o Senhor também o proteja e os guarde, assim como todos os nossos irmãos. Às vezes, ó Deus, são pequenos percursos, mas se o Senhor não nos guardar, nós estaremos totalmente inseguros e vulneráveis a toda sorte de problema, de acidentes e incidentes. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o anjo do Senhor esteja sempre acampado ao redor da nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo. Pedimos, ó Deus, esta bênção. Pedimos que abençoe também, ó Deus, esta cidade, especialmente as pessoas que estão enfrentando lutas, perdas, tribulações. Abençoe, ó Deus, o nosso Estado e a nossa nação brasileira, por tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Irmãos, a mesa diaconal pretende, com a graça de Deus, realizar um evento no dia 5 de dezembro desse ano. A gente está trabalhando ainda, organizando como vai ser a dinâmica do encontro, mas é visando um reencontro. Então, como que vai funcionar? Nós pretendemos convidar os irmãos que há muito tempo não vêm mais à igreja, que estão afastados das programações da igreja. Então, como é que vai funcionar esse convite? Você que tem alguém que você gostaria de ver aqui novamente, você fala com a gente, dá o seu nome, dá o nome do seu convidado, e nós vamos imprimir um convite personalizado para essa pessoa. E aí, na data que a gente for entregar o convite, a gente vai explicar como que será essa dinâmica. Mas é visando um reencontro desses nossos irmãos que há muito tempo não vêm aqui, a gente não os vê, né? E que a gente tem saudade deles, a gente acredita que eles também têm saudade da gente, da casa do Senhor. Então, quem tiver algum irmão que já faz tempo que não vem e que queira convidar para esse evento, 5 de dezembro, 19h30, no Salão Social, é um sábado, fala com a gente, dá o seu nome e dá o nome do seu convidado também. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Então agora as crianças viram à frente para a gente fazer oração para elas irem para o culto especial. Deus abençoe as crianças. Tá, a mão aqui, Davi. Mãozinha. Isso. Muito bem. A semana passada estava programada uma pessoa que ia orar aqui, mas na última hora ela acabou ficando meio... Não quis fazer oração, né? Opa, chegando mais um. Alguma criança quer fazer oração hoje? Não? Não? Então pedir para a irmã Érica orar pelas crianças, Érica. Fazendo favor. Vamos fechar os olhinhos? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela vida dessas crianças. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem abençoado a vida delas, tem guardado a vida delas de todo mal. E nós te pedimos que o Senhor continue fazendo isso, Pai. Continue guardando cada vidinha aqui na sua escola, no seu dia a dia em casa, com seus amigos, nas suas brincadeiras, em casa, Pai. Em nome de Jesus, guarda a vida deles de todo mal, de todo acidente. Cuida da saúde deles também, Pai. Preservando a saúde deles, Pai, e que eles cresçam amando e servindo ao Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Livra eles do mal, para a glória do Senhor. Livra de pessoas ruins, que possam de alguma maneira fazer alguma coisa de ruim com elas, e preserva a vida delas diante da Tua presença, Pai. No nome de Jesus e para a glória do Senhor. E nesse momento que eles vão estar na salinha, que o Senhor possa plantar a semente da Tua palavra no coração delas, Pai. Que nada possa roubar as verdades do Senhor no coração delas, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe as crianças. Obrigado, irmã Érica. Agora os pré-adolescentes hoje vão sair com a nossa irmã, Débora. Então, pré-adolescentes de 11 a 13 anos, na sala do conselho, né, Débora? Então, Deus abençoe. Ela está movimentada, a turminha já está descendo lá, olha só. Deus abençoe. E passo a palavra agora para o nosso reverendo de 50 anos. Primeira vez com 50 anos que vai pregar. Uma alegria. Eu falei, ó, 10 anos, 11 mais ou menos, chegou aqui, tá o cabelo pretinho. Eu quis dar uma semente, como é que chama? Como é que chama? Uma mudinha do meu cabelo para ele. Ele não quis, aí branqueou tudo. Olha, tá vendo? Muito bem, boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus, né, por essa data de 50 anos. Eu mencionei hoje de manhã para os irmãos que Deus me concedeu um privilégio muito especial de me trazer de volta depois de 15 anos em São Paulo para celebrar os 100 anos da nossa igreja, né? E me concedeu o privilégio de que a igreja celebrasse comigo os meus 50 anos. Então eu sinto muito privilegiado, honrado, agradeço a Deus por isso, né? É graça do Senhor. Quero agradecer todas as manifestações de carinho, as felicitações, os parabéns que a gente recebeu, né? Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, e várias mensagens de todos os irmãos. A nossa gratidão do fundo do coração pelo carinho dos irmãos, né? E da igreja como um todo pela nossa vida. E só para você não ficar muito curioso, né? O que é isso? Isso aqui é um box de 3 livros do famoso pastor já falecido Tim Keller. E esse kit tem como título Fé na Era do Ceticismo, tá bom? Esse é o presente que eu ganhei. Um dos que eu mais gosto de ganhar é livro, tá bom? Então você já está sabendo o que foi. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Privilégio nosso, ler a palavra do Senhor hoje à noite, meditar na mesma. Livro dos Salmos, Salmo de número 32, eu convido você para essa leitura. Livro dos Salmos, Salmo de número 32. Olha, se puder desligar esse ventilador aqui e aquele ali também, ó, faz favor, só os dois da ponta aí, porque senão a Bíblia fica aqui para lá e para cá, eu não consigo nem ler, tá bom? Por favor. Salmo 32. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, todo esse salmo, Salmo de Davi, Salmo 32. Ele é um dos salmos confessionais, né? Há vários, pelo menos 6 na Bíblia, que fala da confissão de pecado, do perdão, do arrependimento. Este é um deles, o Salmo 32. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho em que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos.
do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá ou o cercará. Alegrem-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Aleluia. Deus bendito, lida está a sua palavra nessa noite, Pai. Nosso coração está grato por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e gratos por poder ler e meditar na tua palavra. Que teu Espírito Santo, Pai, ilumine a nossa mente, nosso coração e que nós sejamos tocados e impactados pela tua palavra essa noite, segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu quero falar com vocês sobre a bênção do perdão e a graça da celebração. A bênção do perdão e a graça da celebração. Se você percebeu no texto que nós lemos, o verso 1 começa com a bênção do perdão. Ele fala 2 vezes que bem-aventurado é alguém que foi visitado pelo perdão do Senhor. E a palavra bem-aventurado, né, na nossa língua tem o sentido de feliz, felicíssimo, ou até supremamente abençoado. Né? Então, é a bênção do perdão. E ele termina no verso número 11, como você percebeu, falando de alegrar, de regozijar, de exultar na presença do Senhor. Ou seja, ele termina com a graça maravilhosa que Deus traz, acompanhada do perdão, né? Associada com o perdão, a graça da celebração. A gente vive a experiência do perdão e a reboque a maravilha, né? A maravilha da graça da celebração daquilo que Deus fez na nossa vida. Antes de comentar o texto, eu queria dar uma dica que alguns estudiosos da Bíblia colocam como sugestão para nós, para lermos esse salmo. Talvez ajude a gente a entender melhor o salmo. O salmo tem 3 movimentos diferentes, e é bom a gente prestar atenção nisso, porque isso pode ajudar a gente a compreender melhor. Davi está numa celebração pública, num culto, poderíamos chamar assim, num momento de adoração com o povo de Deus. Uma adoração pública, ele está participando. Há 3 movimentos nessa adoração. O primeiro movimento é Davi falando com o povo de Deus, com a congregação reunida em adoração. O que está escrito no verso 1, no verso 2 e no verso 11 é Davi se dirigindo à congregação reunida, prestando culto e adoração ao Senhor. O verso de número 3 até o 7, é o mesmo Davi, agora não se dirigindo à congregação, mas se dirigindo a Deus, diretamente em oração ao Senhor. E por fim, os versos de número 8 até o 10, é o sacerdote se dirigindo a Davi e à congregação. Então você percebe que essa dinâmica que eu estou descrevendo para você é o que acontece aqui no nosso culto. Alguém se dirige à congregação, fala ao povo de Deus, como Davi fez no verso 1, verso 2 e verso 11. Depois essa pessoa dirige-se a Deus em oração, como aconteceu aqui hoje já, e você pôde testemunhar. E depois alguém, como porta-voz da palavra de Deus, falando da parte de Deus, se dirige ao salmista e a toda a congregação. E é isso o que está acontecendo. Eu, por exemplo, estou tomando esse papel hoje à noite aqui, aquilo que está descrito do verso 8 ao 10, que foi feito pelo sacerdote ou pelos levitas, né, para a congregação, eu estou fazendo hoje para vocês, falando da parte do Senhor. Quando você tem isso em mente, já facilita bastante para entender o Salmo. Eu quero dividir em 2 partes. Primeira parte, nós vamos falar sobre a bênção do perdão, que vai do verso 1 ao verso 5. Eu queria que você acompanhasse comigo. Pode ir pondo na tela, por favor. Ele já começa do resultado. Ele começa do resultado. Ele começa expressando, né, com alegria a bênção do perdão. Ele diz, bem-aventurado, feliz, felicíssimo, supremamente abençoado é quem tem, aquela pessoa que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado coberto pela graça de Deus. O verso 2 diz, repete, né, dando ênfase, chamando a sua atenção para esta bênção. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui
iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano, não há hipocrisia, não há falsidade. Porque essa pessoa que não foi falsa, não foi hipócrita, não foi dolosamente diante do Senhor, ela recebeu perdão. Você percebe os termos que estão usados aqui: transgressão, pecado, iniquidade, dolo, engano, tudo junto e misturado está falando de uma coisa que nos afasta de Deus, de alguma coisa que nos coloca na contramão da vontade de Deus, que nos coloca alienados de Deus, da sua vontade, da sua palavra, que nos faz separados de Deus e da vontade de Deus para nós. É o pecado, que aqui é chamado de pecado, transgressão, iniquidade, engano e todos os outros termos correlatos que aparecem espalhados pelo livro dos Salmos. E é interessante quando você lembra do Salmo 1, que também começa com bem-aventurado. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que coisa surpreendente. Só que lá é uma advertência, né? É uma palavra de precaução para que você não caia no pecado, para que você se previna a não cair no conselho dos ímpios, a não se assentar na roda dos escarnecedores. É uma prevenção. Aqui é alguém que já pecou e viveu a bênção do perdão. Aqui é diferente. É alguém que pode dizer: louvado seja Deus, porque apesar do meu pecado, da minha transgressão, da minha iniquidade, do dolo, da hipocrisia, do engano, da maldade do meu coração, eu fui perdoado. O meu pecado foi coberto pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só que para chegar na bênção do perdão, primeiro a gente tem que enfrentar a tendência à ocultação. Não haverá a bênção do perdão se a gente não enfrentar a nossa tendência à ocultação. É natural em mim, é natural em você ocultar o nosso pecado, relativizar o nosso pecado, dar outro nome ao nosso pecado. E se a gente não enfrentar essa tendência à ocultação, nós não vamos chegar à bênção do perdão. Mas nessa noite, eu chamo você, com a autoridade da palavra de Deus, a que você enfrente, eu e você enfrentemos a nossa tendência à ocultação. O verso número 3 diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, diz Davi, eu calei, eu ocultei, né? Como esqueletos no armário, eu tinha lá esqueletos no armário, né? Estavam ocultando os meus pecados, e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como o calor do verão, sequidão de estio. Louvado seja Deus, que se porventura eu e você tivermos o problema da ocultação, estamos ocultando o nosso pecado, nós pedimos que Deus pese a sua mão sobre nós, que Ele pese, porque quando Deus pesa a sua mão, é graça, é misericórdia, é amor. Deus não nos deixando entregue a nós mesmos, aos enganos do nosso coração. Deus não nos deixando entregue aos devaneios do nosso interior. Que Deus pese a mão mesmo, como pesou sobre Davi. E quando Deus pesou a mão sobre ele, né, a gente lembra de Provérbios que diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, jamais. Mas aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Eu e você temos a tendência de ocultar o nosso pecado, de relativizar o pecado, de renomear o pecado, dar outro nome para ele, sabe? De disfarçar o nosso pecado. Nós queremos associar o nosso pecado, às vezes, com: não, essa é a minha personalidade. Eu sou descendente de italiano, eu sou assim mesmo. Não, isso aqui é o meu temperamento. Eu sou colérico, então eu sou assim mesmo. Eu sou fleumático, então eu sou assim mesmo. Então a gente dá outro nome. Não, isso é só defeito, não é pecado. Não, isso aí tem a ver com costume, não é com hábito, não tem a ver, não é pecado. A gente precisa enfrentar essa tendência à ocultação. Não querer relativizar o pecado, não dar outro nome para o pecado, não querer colocar na conta da enfermidade, da doença o pecado, como muitas vezes acontece. Enfermidade e doença é uma coisa, pecado é outra coisa. Você vai ver no Evangelho, Jesus, diante do paralítico,
Em Marcos capítulo 2, eles descem o paralítico diante de Jesus. A primeira coisa que Jesus faz não é cumprir a expectativa de quem levou o paralítico diante de Jesus. Eles esperavam que Jesus curasse o paralítico. Não, Jesus disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Todo mundo ficou indignado com Jesus por falar assim, surpreso, perplexo. E ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, que é uma coisa, eu digo para ele que é enfermo: toma o teu leito, levanta e anda e vai para a tua casa. Porque enfermidade é uma coisa e pecado é outra coisa. E infelizmente muitas vezes nós estamos usando aquilo que é legítimo, a gente fica enfermo, a gente fica doente, a gente tem uma série de questões que afetam o nosso corpo e até as nossas emoções. A gente usa isso como desculpa para camuflar o nosso pecado, para não reconhecer o nosso pecado, para não confrontar esse pecado. A gente oculta ele, relativizando, dando outro nome, ou simplesmente suavizando, usando a enfermidade. E você lembra de João capítulo 5, Jesus cura um paralítico, 38 anos, lá no tanque de Betesda. No tanque de Betesda, Jesus o cura. Jesus fala para ele: você quer ser curado? E ele começa a dar uma série de desculpas. Jesus diz: não é isso que eu perguntei se você quer ser curado. E ele é curado, ele se levanta. E depois, num encontro mais à frente, Jesus diz para ele: não cometa mais pecado para que não te aconteça coisa pior. Eu sei e você sabe que nem toda enfermidade está associada com pecado. Nem toda enfermidade está associada com pecado, a gente sabe disso. Mas algumas vezes, em algumas situações muito específicas, é a ressaca que você vive no outro dia. Foi por causa do que será? Não é? Você comeu mais do que devia, passou mal, foi por causa do que será? Foi por causa da gula. Por que você está de ressaca? Porque bebeu, encheu a cara. Muita coisa. Não tudo está relacionado ao pecado, mas algumas coisas estão. Que Deus nos ajude a discernir, para que a gente enfrente a ocultação, a nossa tendência à ocultação. Davi diz aqui no Salmo, ele diz: eu calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos. Isso tem consequência psicossomática. Ele diz: isso aí afetou-me emocionalmente, claro, culpa, porque eu era um servo de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei qual é a vontade de Deus, eu estou andando na contramão da vontade de Deus, vai gerar culpa, vai me ferir nas emoções, no espírito, mas vai refletir no corpo. Imagina que o seu pastor de 50 anos com estresse, o cabelo cai do lado, faz um buraco do lado. Você imagina se você oculta o pecado, não trata como deveria, se isso não vai ter reflexo emocional e até físico. Então ele diz: enquanto eu calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido, porque Deus maravilhoso não me largou, ele pôs a mão sobre mim, para ver se eu acordava. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou como sequidão de estio, como um verão, como o calor do verão lá no vale do Jequitinhonha, ficou tudo seco, sem vida. Coloca, filho, aí o Salmo 38, verso 1 para nós. Observa isso, observa. Às vezes a gente precisa orar diante de Deus, a gente sabe que nem toda enfermidade é pecado, exatamente, a gente tem essa certeza, mas às vezes a gente precisa consultar o nosso coração. Por que nós estamos adoecidos? Por que nós estamos em angústia? Por que nós estamos desse jeito que nós estamos? Será que nós não estamos brincando com a ocultação? Nós precisamos enfrentar a ocultação para que a gente viva a bênção do perdão. Olha lá o Salmo 38, do mesmo Davi. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Pode seguir, filha. Cravam-se em mim as tuas setas. Olha a linguagem figurada. A tua mão recai sobre mim. O que acontece? Não há partição na minha carne, certo? Por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Não é por causa da enfermidade nesse caso, é por causa do pecado. Pode seguir. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Um crente que vive em pecado de maneira deliberada, sem enfrentar a ocultação, ele traz consequências sobre si, espirituais, emocionais, até físicas. Tenho feridas
que cheiram mal, estão cheios de pus, por causa da minha insensatez, da loucura, certo? Pode seguir. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Por que será? Será que é porque está ocultando o pecado, não está reconhecendo, não está admitindo, não está confessando, certo? Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Pode seguir, filha. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. A minha ansiedade não te é oculta. E agora, para terminar o verso 10, o meu coração bate como? Acelerado, tem taquicardia, faltam forças, a luz dos meus olhos até some, parece que eu tenho aquele olhar embaçado. Nem toda enfermidade é pecado, mas algumas vezes a gente precisa consultar o nosso coração. Será que eu estou mal desse jeito? É por causa do quê? É só físico? Ou será que eu estou vivendo o problema da ocultação? Você sabe, Davi adulterou com Batseba, certo? Ele adulterou com Batseba e ele não se arrependeu, né, por saber que ela era casada. Ele não se arrependeu em saber que ela era a esposa do seu soldado, seu guerreiro. Ele não se arrependeu ao saber da gravidez dela. Ele não se arrependeu ao ver a atitude dele muito mais nobre, muito mais digna, muito mais piedosa que o ungido do Senhor. Ele não se arrependeu. O Senhor pesou a mão sobre ele, enviou Natã para confrontá-lo, para que ele se arrependesse do seu pecado. Porque ele estava vivendo o processo de ocultação, guardando o esqueleto no armário. Para que a gente viva a bênção do perdão, nós temos que enfrentar a nossa tendência à ocultação. Que Deus nos livre dessa tendência, a mim e a você, em nome de Jesus. Amém? O pessoal não gostou muito. Amém? Amém. A tendência à ocultação. A segunda coisa que precisa acontecer é enfrentar a tendência à ocultação e abraçar o privilégio da confissão. Volta lá, Salmo 32, verso 5. Você precisa abraçar o privilégio da confissão. Sair da ocultação e ir para a confissão do pecado. Verso 32, ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, arranquei os esqueletos do armário, trouxe para a presença do Senhor. Estão aqui, Senhor. O problema foi a ira, o problema foi a luxúria, o problema foi a inveja, o problema foi a minha ganância. Foi isso, Senhor, o meu pecado. Está aqui, eu estou confessando. Confessar é admitir contra você, diante de Deus, que Deus está certo e que eu e você estamos errados. Confessar é admitir contra nós mesmos que Deus está certo e nós estamos errados. Quando Natã confrontou Davi, Davi disse o quê? Pequei, Senhor. Pequei. Fiz o que não devia. Falei o que não devia. Agi como não devia. Ele disse: pequei. E você lê o Salmo 51, que também é um salmo de confissão. Você vai ver Davi ali orando: perdoa-me, purifica-me, Senhor. Lava-me, usa-me, Senhor, pela tua misericórdia. A gente precisa sair da ocultação e ir para a confissão. Para a confissão. Ele diz: eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, a gente precisa sair do processo de ocultação e ir para a bênção, para a graça, para o privilégio da confissão. O apóstolo João diz assim, o reverendo citou aqui, né? Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos o quê? Somos o quê? Mentirosos. A palavra de Deus não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus possa trazer sobre nós perdão e purificação em nome de Jesus. Amém? Perdão e purificação. Vamos sair da ocultação e vamos para a confissão. Admita contra você mesmo, diante de Deus, que Deus está certo e você está errado. Fala: Senhor, o Senhor estava certo. Eu não devia ter falado, eu não devia ter feito, eu não devia ter pegado, eu não devia ter
convidado, eu não devia ter aceito esse convite. O senhor está certo e eu estou errado. Perdoa-me em nome de Jesus. O pastor Gervásio gostava de falar que o termo é homologuel, né? Homologar, certo? Isso, confessar diante de Deus. Reconhecer que Ele está certo e nós estamos errados. É assim que nós saímos da ocultação, passamos para essa graça maravilhosa da confissão, dizendo diante de Deus aquilo que precisa ser dito, certo? Precisa ser dito. E nós temos o privilégio que somos herdeiros da reforma protestante, que você pode confessar pecado aos irmãos em situações relacionais, mas você deve confessar, você tem o privilégio de confessar em primeiro lugar a quem? A Deus. A Deus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Dobra os seus joelhos diante de Deus. Fala, Senhor, eu errei, eu pequei, eu transgredi, eu fui iníquo, eu agi de maneira perversa. Tem misericórdia de mim. Livra-me, ó Deus, desse caminho que eu estou trilhando. Me arranca desse caminho. Tal como o filho pródigo, irmãos, que caiu em si quando estava já no chiqueiro, com vontade de comer as babugens que eram dadas para os porcos. Ele caiu em si, diz a palavra. E ele diz, eu vou voltar para a casa de meu pai e vou dizer, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele viveu a graça do perdão. Então nós saímos da ocultação, passamos para a confissão e aí vivemos o que foi escrito no verso 1 e 2. No final do verso 5 diz assim, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Deus perdoa, Deus é bom. Como o reverendo gosta de dizer, a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Como um pai se compadece de um filho, o Senhor se compadece de nós, diz o Salmo 103. Ele perdoa as nossas iniquidades. Olha lá, põe aí para nós, filho, o Salmo 103, versículo de número 8. Olha para você ver a bênção do perdão sobre nós. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Pode seguir, filha. Não repreende perpetuamente. Imaginou, se Deus repreendesse perpetuamente, estávamos todos perdidos. Não conserva para sempre a sua ira, louvado seja Deus. O que mais? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Por quê? Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Ah, glória a Deus. O que mais? Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E o que mais? Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Louvado seja Deus. Quem é que busca vencer a ocultação? Quem é que abraça a bênção, o privilégio da confissão? Quem é que vive a bênção do perdão? Quem teme a Deus. Quem teme a Deus, certo? Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos queridos, eu peço a Deus que nós saiamos daqui renovado sobre nós a graça do perdão. Amém? A bênção do perdão, a bênção do perdão. Porque você e eu nos movemos da ocultação para a confissão e então podemos dizer bem-aventurado, bem-aventurado, feliz, supremamente abençoado. É aquele que o Senhor perdoa, é aquele que o Senhor cobre as transgressões, é aquele que o Senhor não atribui iniquidade ao pecado. Eu espero que você seja contado nessa noite entre aqueles que vão sair daqui com a bênção renovada e multiplicada do perdão em nome de Jesus. Amém? Amém. Segunda parte, que vai falar da celebração. Volta no Salmo 32, versículo 6. Só que para chegar na celebração também tem 3 passos para chegar lá. Você tem que passar primeiro pelo refúgio na tribulação, e você tem que abraçar o privilégio da instrução. E aí você vai poder viver a graça da celebração. Olha o verso 6 como é que começa. Como é que começa? Sendo assim o quê? Já que você foi perdoado, seu pior problema não é tribulação.
O seu pior problema é falta de perdão. Certo? O nosso pior problema não é a tribulação, é a falta de perdão. Porque falta de perdão significa falta de comunhão com Deus. Estar subjugado sobre a culpa, sobre o pecado. Estar alienado e afastado de Deus. O seu maior problema não é a tribulação, é a falta de perdão. Já que você tem a bênção do perdão, sendo assim, todo homem que é piedoso, toda pessoa que é piedosa, fará súplicas ao Senhor a tempo de poder encontrar. Em que momento? Com efeito, quando transbordarem as muitas águas. O que é transbordar muitas águas? É tribulação. É tribulação. O verso 7 pode pôr também. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação. A gente vive tribulação. Davi viveu tribulação por causa do pecado e Davi viveu tribulação sem nenhum pecado. É o que acontece conosco. Às vezes você experimenta tribulação porque você pecou. E como consequência do seu pecado, você tem que lidar com as consequências, com as decorrências disso, né? Configurado em tribulação, problemas. Matou alguém, vai ser julgado, vai ser preso. Estava dirigindo alcoolizado, bateu o carro, vai ter consequências. Vai vir uma série de consequências que serão descritas como tribulação. Mas às vezes a gente vive tribulação sem ter cometido pecado também. Davi viveu as duas coisas. Às vezes ele experimentou tribulação que não estava associada com nenhum pecado, como acontece conosco, mas ele viveu tribulação que decorreu de pecado. O filho do adultério com Batseba morreu. A sua filha Tamar foi violentada pelo filho Aminon. Absalão matou Aminon. E depois Absalão ficou com raiva e criou uma revolta contra o pai. Isso tudo foi tribulação que ele viveu em decorrência do seu pecado com Batseba. Então, ele pode falar de tribulação, seja por causa de pecado, ou seja por não ter cometido nenhum pecado. A questão é, pode colocar o verso 6, filha, por favor, para o povo acompanhar. Verso 6. Sendo assim, todo homem que é piedoso e que sabe que foi perdoado, que recebeu a bênção do perdão, vai clamar a Deus na hora da tribulação. Vai buscar refúgio em Deus na hora da tribulação. Se a tribulação é por causa de pecado, se não é por causa de pecado, você vai buscar refúgio no Senhor. O Senhor é teu refúgio na tribulação. Aleluia. Sendo assim, todo homem piedoso, todo homem que teme a Deus, que viveu a experiência do perdão, vai fazer súplica ao Senhor na hora das muitas águas, quando transbordar as muitas águas. Aqui, a questão, você percebeu o final do texto, não é se transbordar as muitas águas, é quando transbordar as muitas águas. Percebeu? Não é se transbordar, vai transbordar, vai. Então não é se, é quando transbordar. Você não sabe que hora vai chegar. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Vai chegar, mais hora, menos hora. Com intensidade maior ou menor. Né? Diferente do irmão ou parecido com a do irmão. Mas não é se vai chegar, é quando vai chegar. Então, quando transbordar as muitas águas, não atingirão. Sabe por quê? Porque ele tem refúgio na tribulação. Quem que é o refúgio na tribulação? O Senhor. Tu és o meu refúgio, meu esconderijo. É onde eu tenho proteção na presença de Deus. É na comunhão com o Senhor. Onde eu tive perdão, agora eu tenho refúgio na tribulação. Louvado seja Deus. Certo? Porque o Senhor, pode deixar no 7, filho, por favor. Tu, refúgio, me preserva da tribulação. A gente vive tribulação, mas Deus nos preserva. Os irmãos estão aqui como prova viva de que Deus preservou na tribulação. Não é verdade? É. Cadê o tchum? O coraçãozinho quase parou de bater. Está aqui, porque Deus guardou na tribulação. Estava lembrando, até comentei com o reverendo, vi uma mensagem que eu preguei na época da pandemia, 2020. Como é que estávamos? Todos afastados da igreja, o culto sendo transmitido lá do Space, não me falha, né, com fundo projetado aqui como se fosse a igreja, e nós estávamos orando pelas grávidas, pela Liliane, estávamos orando pela Priscila, estávamos orando pela Andressa, e hoje estão aqui os filhos correndo, aqui correndo lá, né, Carlos? Correndo lá, correndo para a graça de Deus nos corredores da igreja. Por quê? Deus não livrou de enfrentar a tribulação, mas preservou na tribulação.
Louvado seja Deus, sabe? Então, antes que haja a graça da celebração, nós temos que encontrar refúgio na tribulação. Onde é que é o seu refúgio? É no Senhor. Porque se Ele te deu perdão, se Ele fez o mais difícil, Ele não vai fazer o mais fácil. Se Ele te concedeu perdão, é claro que Ele vai te dar refúgio na tribulação. Louvado seja Deus. Você pode ter refúgio na tribulação. Seja porque você pecou, ou mesmo que você não pecou. Não importa de onde vem a tribulação, o teu refúgio é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, nós temos refúgio na tribulação. E sabe quem é que abraça, quem é que vive o refúgio na tribulação? É quem abraça a instrução. É aquele que abraça a instrução, é que sabe que o refúgio dele é o Senhor na hora da tribulação. Pode pôr o verso 8, filha. Agora, lembra que eu falei para vocês? Primeiro foi Davi falando com o povo, depois foi Davi falando com Deus. Agora é o sacerdote falando com a congregação, falando com Davi, falando a palavra do Senhor para todo mundo reunido em adoração. Como eu estou falando para você agora aqui. Ele fala da parte de Deus e diz para o povo: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho em que deve seguir. É o que é isso? Instrução, instrução. E sob as minhas vistas te darei conselho. Presta atenção. Deus dá instrução, Deus dá ensino, Deus dá conselho. De onde é que vem a instrução, o ensino e o conselho? Vem do Senhor para a nossa vida. É quem abraça a instrução que sabe correr para o refúgio na hora da tribulação. Você precisa acolher a instrução, porque é quem recebeu a instrução, o ensinamento, o conselho da palavra do Senhor, é que sabe para onde correr na hora da tribulação. Coloca aí, filho, Salmo 27, verso 1. Observa para você ver. Olha para você ver. Salmo 27, verso 1. Olha o que Davi vai dizer, o mesmo Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Verso 2, pode seguir. Quando malfeitores sobrevêm para me destruir, ele está vivendo tribulação, opressores, os meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Presta atenção. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha só o verso 4 que todo mundo gosta. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora olha o 11, põe aí, para dar tempo, põe aí o verso 11. Olha lá, a instrução. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana por causa dos inimigos. Quem é que encontra refúgio na tribulação? Quem abraça a instrução? Quem está aberto para o conselho da palavra? A palavra que consola, que repreende, que exorta, né? Que corrige a gente. Quem está aberto para a instrução? É ele que vai encontrar o caminho de refúgio na tribulação. Ele vai correr para o Senhor. Agora, quem não ouve a palavra, quem não está aberto à palavra, quem não lê a palavra, quem não medita na palavra, quem não valoriza a exposição da palavra, não vai saber para onde correr na hora da tribulação. Vai ficar igual barata tonta, sem saber para onde vai. Nós sabemos para onde nós corremos, porque nós acolhemos a instrução. Nessa noite, eu peço a Deus que você encontre refúgio da sua tribulação, seja ela por causa de pecado ou não, depois que você recebeu a bênção do perdão, e que você abra os seus ouvidos para a instrução da palavra de Deus em nome de Jesus. Jesus fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abraça a instrução da palavra, o conselho do Senhor em nome de Jesus. Amém? E aí depois que você encontrou refúgio na tribulação, porque você esteve aberto para a instrução, então você vai deleitar na graça da celebração. Você vai deleitar. Olha lá. Salmo 32, versículo de número 9. Não, antes de falar isso, eu ainda não falei o 9. Perdão, ainda não falei o 9. Vamos falar do 9 primeiro? Desculpa, 9. Salmo 32, 9. Perdão. 32, 9. Por que ele fala sobre instrução? Porque nós temos uma tendência, não só de ocultação, mas a tendência de ser como mula e cavalo.
ele fala, acolhe a instrução. Sabe por quê? Ele fala assim, não sejam como um cavalo, como uma mula, selvagem, indomável. Se não colocar freio, se não colocar cabresto, não te obedece. Quem que gosta de cavalo? O Claudinei gosta de cavalo, outros irmãos aqui gostam de cavalo. Eu tenho trauma de cavalo, então não sou muito fã de cavalo. Uma vez fui visitar meu tio no Cambuí, meu primo, eles tinham cavalo, tal, por causa do trabalho. E aí o meu primo, por coincidência, Claudinei, né, que era mais experiente, montou no cavalo e falou, vem comigo. Lá em São Bartolomeu eu já tinha tido um trauma de cavalo. Meu pai me colocou em cima do cavalo, eu com muito medo, fui indo assim, e ele falou, depois você puxa. E eu não sabia puxar, o cavalo foi e não voltava. Eu fui ficando desesperado, o cavalo não volta, meu Deus, como é que faz para voltar? Onde que dá ré esse bicho aqui? Onde que põe um botão para ele fazer uma... E aí ele teve que correr lá e me pegar. Aí com o meu primo foi pior, estava lá no Cambuí, ele mexia com roça e tal. Não, vem aqui na minha garupa, nós vamos andar. E eu na garupa já com aquele receio do cavalo, meu Deus do céu, se não voltar, ai. E aí ele foi, e eu comecei a ficar muito apavorado, e ele puxou, só que ao invés de puxar para o cavalo vir de lado, ele puxou assim, ó. Claudinei, o que aconteceu? O cavalo empinou e começou a andar assim, ó. E eu na garupa, irmãos. Imagina o que ia acontecer. Ia cair ele e o cavalo em cima de mim, eu não estaria aqui hoje, Deus foi bom demais. E aí, a hora que eu vi que o cavalo estava andando e ia jogar no brejo, eu caí de lado assim, estou salvo para a glória de Deus. Mas ele fala, não sejam, povo de Deus, não seja como um cavalo ou uma mula, que significa teimoso, obstinado, rebelde. Eu já falei para você, cuidado com a diferença entre perseverança e teimosia. É uma linha muito fina, muito tênue, entendeu? Você passou essa linha, não é mais perseverança, é teimosia. Certo? O apóstolo Paulo queria pregar na Bitínia, o Espírito de Jesus impediu. Queria pregar na Ásia, o Espírito de Jesus impediu. Paulo falou, não é isso, vamos orar, porque alguma coisa não tá certa. E ele orou e o Senhor falou, não é para ir para a Ásia, não é para ir para a Bitínia, é ir para Macedônia, para Filipos, entendeu? Cuidado, porque às vezes você está teimando com uma coisa, está agindo como um cavalo, como uma mula, está precisando colocar um freio, um cabresto em você, porque você não está discernindo a vontade de Deus, está igual Balaão, a mula vê o anjo do Senhor e você não vê. Tenha misericórdia, Senhor, não deixa com que nós hajamos como um cavalo, como uma mula, sem entendimento. É por isso que a gente precisa abraçar a instrução, entendeu? Porque às vezes nós estamos completamente errados, e achamos que estamos certos. É por isso que eu oro por mim e oro por vocês. Deus, livra-nos dos enganos do nosso coração. Livra-nos dos enganos do nosso coração. Livra-nos de cair na sedução desse mundo e nas ciladas do maligno. Livra-nos, Senhor, não deixe a gente ficar como um cavalo, uma mula, que a gente abraça a instrução no nome do Senhor. Amém? Não, que o Senhor não nos permita nos tornarmos como um equino, para a honra e glória do Senhor. Que nós sejamos tratáveis, moldáveis, ensináveis, quebrantáveis diante do Senhor, por meio da instrução da sua palavra, no poder do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Agora sim. Verso 10 e 11, para a gente terminar. Agora sim. Você que trafegou, certo? Olha lá, da ocultação para a confissão, viveu a bênção do perdão. Agora você que trafegou, né? Procurou, encontrou refúgio no Senhor, né? Refúgio na tribulação, porque você é alguém que está aberto para instrução, então vive a graça da celebração, é claro. E ele vai mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Entre o ímpio, como está dito no verso 10, e o reto, o justo, né? O piedoso, como está dito no verso 6, o piedoso. Veja a diferença, o verso 10. Salmo 32, verso 10, filho, 32, verso 10. Olha lá, o que acontece com quem não abraça a instrução, que vive andando como um cavalo e como uma mula? Ele diz, muitos são os sofrimentos do ímpio. Mas quem confia no Senhor, na misericórdia, o assistirá.
Você quer colher muitos sofrimentos desnecessários por estar agindo como um ímpio? Ou você quer que a misericórdia do Senhor cerque você, assista você, dirija você? Eu quero que a misericórdia do Senhor me cerque, me conduza no nome de Jesus. Amém? Eu quero. E aí, se isso acontecer, é o verso 11, para a gente terminar. Então, Davi fala para o povo, então, meu irmão, se é assim, se você encontrou, refúgio na tribulação, porque você acolheu a instrução, então você pode celebrar. A graça da celebração é para você. Alegre-se, regozije, exulte no Senhor. Amém? Alegre-se no Senhor, regozije, ó justos, ó retos de coração, porque você vai regozijar naquele que é o certo no Senhor. Você vai regozijar no Senhor, você vai se alegrar no Senhor, você vai exultar no Senhor, porque nele você tem a bênção do perdão e você tem a graça da celebração. Você pode celebrar porque você foi perdoado e você foi acolhido na hora da tribulação. E Deus não deixou você perdido, instruiu você no caminho que você precisava seguir. E graças a Deus você não ficou como um cavalo e como uma mula. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, o que eu peço a Deus é que se renove e se multiplique sobre você a bênção do perdão. É que se renove e multiplique sobre você a oportunidade da celebração. Pelo que Deus fez, está fazendo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te perguntar. O que o Espírito Santo falou de maneira pessoal com você? Você está com dificuldade? Você está vivendo o processo de ocultação? Será que é isso que o Espírito Santo queria falar com você hoje à noite? Então Deus está chamando você. Vamos sair daí e vamos para a confissão? E vamos agarrar a bênção do perdão em nome de Jesus? Será que você é alguém que está aqui e está vivendo tribulação pesada? Talvez porque pecou, talvez porque não pecou. Bom, então, se você primeiro busca o perdão, você sabe onde tem refúgio da tribulação para você. É o Deus que te perdoou. É o Deus que vai te proteger na tribulação. Tem gente com dificuldade de acolher a instrução. Porque a instrução às vezes é agradável, mas às vezes ela não é. Às vezes ela é confrontativa. Às vezes ela expõe os nossos esqueletos no armário. E como eu digo várias vezes, nem tudo que é agradável é necessariamente saudável. E nem tudo que é saudável é necessariamente agradável. Mas a palavra de Deus, às vezes, mesmo quando ela não é agradável, ela é 100% e completamente saudável para a nossa vida. Abraça a instrução em nome de Jesus. E depois, corre para celebrar a bênção do Senhor. A palavra de Deus lá na parábola do filho pródigo, que o reverendo ama, essa parábola diz assim: há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu. Se há festa lá em cima, quanto mais nós devemos fazer festa aqui embaixo. Celebrar a bênção do perdão e a graça da celebração. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Nós vamos orar, entregar nossa vida ao Senhor. Nós vamos cantar um louvor a Deus para encerrar o nosso culto e depois vamos ter a bênção de Deus. Feche os seus olhos, curva sua cabeça, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã aqui diante do Senhor nessa noite, Pai. Grato pelo privilégio de ouvir a tua instrução essa noite, Pai. Deus bendito, se há aqui entre nós, necessidade de perdão, que hoje seja, Pai, a noite, onde o seu perdão se derrama e se multiplica sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus, Pai. Que os teus filhos passem, ó Pai, esse processo da ocultação para a confissão e saiam daqui plenamente abençoados pelo teu perdão, pela tua purificação, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que você saia daqui plenamente abençoado, com a bênção do perdão, como Davi experimentou, em nome de Jesus.
Oramos, ó Deus, por aqueles que estão vivendo tribulação. Ó Deus, o Senhor conhece as realidades do coração do meu irmão e da minha irmã. Seja porque agiram errado, andaram por caminhos que não te agradavam, seja mesmo andando tudo certinho, Pai. É no Senhor que há refúgio. Que o Senhor possa se manifestar nessa noite como refúgio, como fortaleza, como socorro, como consolo, como abrigo, como refrigério para a vida desse irmão, dessa irmã, em nome de Jesus. Que a tua instrução ganhe lugar certo na mente, no coração de todos nós, Senhor. Para que nós guardemos a tua palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. E que nós possamos celebrar a graça do Senhor sobre nós, que nos visita em tantas situações, Senhor. A tua presença, a ação do teu Espírito nessa noite. Nós queremos celebrar ao Senhor e agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assim nós pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria convidar você para a gente cantar essa canção juntos, antes da bênção final. Queria fazer diferente hoje. Você pegasse na mão que tá a pessoa que está ao seu lado, se você puder, faz favor. Vamos cantar junto, como igreja, como corpo de Cristo. E dizer, nós louvamos a Deus porque digno é o Cordeiro que foi morto. Ele promove perdão, Ele promove para nós a graça de celebração. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos adorar. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Louvado seja o teu nome. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo. Santo, santo Ele é. Juntos nós cantamos a Ele um novo cântico nessa noite. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Bendito seja o teu nome, Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é inadivino. Gloriação e cantos, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós adoramos, nós celebramos aquele que é digno de honra, glória e honor nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que forte. Está vestido no arco-íris, som de trovão, se louvores, honra e glória, possa cobrir para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Só tu és digno, Pai. Recebe a nossa adoração, nosso louvor, Pai. maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 és todo poderoso, de mim. Toda criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 és todo poderoso, de mim. Criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. És tudo para mim, e eu te adorarei. És tudo para mim, e eu te adorarei. Vamos aplaudir o Senhor, todo mundo, bem forte, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Oh, Pai querido, nós somos dependentes da Tua graça, Senhor. Por isso nós te pedimos, seja um Deus gracioso para conosco, Pai, nos abençoe. Faça resplandecer sobre todos nós, cada um de nós, a luz bendita do Teu rosto. E nos dê a Tua paz, Senhor, a Tua doce paz. Que o amor eterno do Deus bendito, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um dos teus filhos presentes nesse culto, que acompanharam pela internet, espalhados em Moçambique, em todos os lugares da terra, hoje e para sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Dê uma saudação para o seu irmão aí antes de sair, em nome de Jesus.